Tarde, seja bem-vindo aqui ao Tom Maior. Obrigado, boa tarde. Agradeço o convite aí para poder falar um pouco sobre memória e Covid. Doutor Leonardo, quais É, são assim os principais, prejuízos que a Covid pode trazer de maneira geral para o nosso sistema neurológico, para o nosso cérebro? uhum. Bom, o Covid ele é um vírus que, conhecidamente, apesar de ser um vírus respiratório, a gente sabe que ele tem uma grande afinidade pelo sistema nervoso central, tá? Isso independente da gravidade da doença, então, mesmo os pacientes com quadros mais leves, como a gente tem visto atualmente, a gente pode ter sintomas neurológicos, tá? Cerca de 20% dos pacientes vão ter sintomas neurológicos, e os principais deles envolvem a nossa cognição. E quando a gente fala cognição, eu estou dizendo vários domínios, né, da cognição. Então, a gente fala de memória, atenção, capacidade de concentração, e capacidade de resolver problemas de uma maneira geral, são alguns exemplos aí de domínios da cognição, né? O que a gente vê nesses pacientes é principalmente a atenção e a concentração sendo comprometidas, sabe? Isso até um pouco mais do que as queixas de memória em si. E, doutor Leonardo, porque assim, até certo ponto é comum, a dificuldade mesmo de concentração, de atenção, perda Uhum. de memória ali no dia a dia. Quando é que a pessoa pode se preocupar, ficar mais atenta, Quando é que esse sintoma pode ser mesmo uma sequela da Covid-19, Que a pessoa tem que ficar um pouco mais atenta e alerta aos sintomas. Uhum. Sempre vai haver o que a gente chama de um impacto na funcionalidade, né? Isso que chama a atenção do paciente. Ou seja, pequenas coisas no dia a dia, né? Como esquecer as chaves do carro, esquecer onde guardou certas coisas. Então, a gente sempre leva em consideração o impacto que isso tem sobre a funcionalidade do paciente. E isso é muito individual, né? Então, isso depende muito do paciente, né? Depende da atividade que o paciente pratica e o que ele deixou de fazer, né? Então, são esses dados clínicos que a gente se baseia para dizer se há um impacto ou não. E é claro que a relação temporal entre o fato de ter piorado pós-Covid, né? É, Coisas pequenas realmente são normais no dia a dia, né? Quem nunca esqueceu a chave do carro ou esqueceu alguma coisa banal assim, mas ao longo dessa linha do tempo, pós-Covid, a gente consegue ver o impacto que tem sobre a funcionalidade do paciente, né? E, doutor Leonardo, é possível identificar também, em quais grupos de paciente normalmente ocorrem mais esses casos de perda de memória? Isso é um ponto controverso um pouco até na literatura médica. Existem alguns trabalhos, até meta-análises, né, que são conjuntos de revisões de trabalho, que mostram que não há relação com a gravidade da doença. Tá? Isso era um conceito que a gente não tinha, sabe? Porque muitas vezes se pensava que o paciente que ia para a UTI era o paciente que tinha mais sequelas neurológicas. Isso não é verdade. A gente viu isso com bastante evidência agora na variante do começo do ano, a variante Ômicron, né, que mesmo os pacientes com quadros leves, pacientes vacinados, eles teriam uma predisposição a ter um déficit neurológico, mesmo que transitório, né, pós-Covid. Então, isso ainda é um tema de debate e muita dúvida, assim, na literatura médica, assim, como que eu vou saber se eu vou ter ou se eu tenho um risco maior de ter um declínio cognitivo, seja qual for pós-Covid. Ainda há uma dúvida quanto a isso. O que a gente vê como experiência pessoal, assim, é que essa última variante teve uma particular propensão a fazer alteração de memória e atenção, especificamente. Leonardo, já se sabe mais ou menos, quanto tempo duram esses sintomas de perda de memória? A gente ouve muito falar ultimamente, sobre a Covid de longa duração, os sintomas que duram ali muito tempo. Neste caso da perda de memória, a gente já tem conhecimento, baseado também nos atendimentos que o senhor faz no consultório, na sua própria experiência, de quanto tempo que pode durar esses sintomas de perda de memória? Essa é uma dúvida também que os pacientes trazem em consulta, né? E com toda razão, essa preocupação é extremamente válida, né?
Não há um período confirmado com trabalhos científicos que a gente consiga dizer assim com segurança, né? O que eu vejo na minha prática é alguns meses de alteração cognitiva, sabe? Poucos ficaram com alguma alteração permanente, mas há algum tempo, assim, pelo menos 3 meses é algo comum, né? E, doutor Leonardo, há também, assim, casos mais graves dessa perda de memória, por exemplo, com um declínio ali cognitivo que possa até causar uma incapacidade da pessoa trabalhar? Existem casos que interferem bastante na funcionalidade do paciente, especialmente os pacientes que têm um alto nível de funcionamento, né? Pacientes que dependem muito das suas capacidades cognitivas para funcionar, né? De uma maneira laboral, assim. Então, esses pacientes costumam ter um impacto maior, né? Uma outra situação que pode acontecer são pacientes que têm uma predisposição a desenvolver uma doença neurodegenerativa, então um paciente idoso que talvez já tivesse alguma queixa de memória prévia e piora pós-Covid, né? E essa é uma outra situação que também acontece, né? Acaba sendo um pouco difícil de diferenciar e necessita de acompanhamento, assim, para a gente poder diferenciar as duas condições. Mas o COVID ele também pode servir como um gatilho para perdas de memória que já aconteceriam por outras causas, né? Isso também é uma situação que a gente vê. Há possibilidade também, doutor, de acontecerem distúrbios motores? É possível ter distúrbios motores pós-COVID, é algo mais raro. Eu vi um caso só de distúrbio de movimento pós-COVID, né? Que era uma contração cervical de maneira errada pós-Covid, mas de longe, muito mais raro que as alterações cognitivas. Isso com certeza. Há também assim uma dúvida, né, que a gente assim, lidando, né, no dia a dia com pessoas que tiveram Covid, né, que relatam perda de memória, que ficam com aquele questionamento se ter perda de memória, né, na Covid-19, ficar com os lapsos de memória, pode ser também um indicativo que a pessoa futuramente pode ter Alzheimer. Há alguma relação nisso? Como é feita essa diferenciação dos sintomas pós-Covid com a doença de Alzheimer, doutor? Uhum. Esse é um ponto também bem interessante e é uma dúvida também extremamente válida, né? A diferenciação ela começa primeiro com a linha do tempo, né? A gente tem que estabelecer uma relação temporal entre quando começou a queixa de memória do paciente, e quando foi a infecção pelo COVID. A idade do paciente é um dado importante, que a gente sabe que os quadros demenciais antes dos 65 anos são mais raros. Os casos esporádicos, que são de longe os mais comuns, costumam acontecer depois dessa idade. E a perda cognitiva do Alzheimer, ela é algo bem insidioso, né? Ela acontece ao longo de anos, né? Tem que ser muitos anos de perda cognitiva progressiva. A perda da funcionalidade do paciente não acontece de uma maneira súbita. As situações que a gente tem que diferenciar é se o paciente já tinha uma predisposição a ter Alzheimer e o COVID serviu como um gatilho, ou se é um quadro transitório que o COVID vai passar. Nessas duas situações, a gente precisa do tempo. A gente precisa acompanhar o paciente e no consultório, avaliando através, a gente tem ferramentas de avaliação da cognição, né, que são testes cognitivos, que ajudam a entender se o padrão da perda de memória fala mais a favor de doença de Alzheimer ou do COVID, né? Mas são, como eu falei, um conjunto de situações. A gente tem que levar tudo em consideração. Como os sintomas evoluíram, a idade do paciente, os fatores de risco que ele tem para desenvolver demências por outras causas, se teve complicações relacionadas ao COVID, complicações, eu digo assim, trombose, AVC, se o paciente já é hipertenso, se ele é diabético. Então, é um conjunto de fatores, tá? Mas, de uma maneira geral, a mensagem que fica é que uma boa avaliação cognitiva é muito importante para diferenciar as duas situações. Doutor Leonardo, o senhor citou aí a trombose, né, o AVC. Como que esse vírus, né, ele atinge, ele chega ao sistema neurológico? Uhum. O vírus ele é um vírus respiratório, né?
ele entra no nosso organismo através das nossas vias aéreas superiores. Mas ele é um vírus que ele tem um tropismo, ele tem um gosto muito forte pelo sistema nervoso central. Então ele se liga muito, com muita facilidade aos neurônios. No nosso, no nosso trato aéreo superior, na nossa cavidade nasal, a gente tem terminações nervosas do nervo olfatório, né? Que eles são pequenos filetes de neurônio que fazem a inervação da nossa mucosa nasal. É, existe uma teoria de que essa seria uma das portas de entrada para o sistema nervoso central, né? Esse nervo ele é relativamente próximo ao cérebro, né? Ele tem é como se fosse um caminho que o vírus leva para chegar ao nosso sistema nervoso central, né? Outras complicações que ele pode levar é fazer alterações na nossa circulação, né? Levando a trombose venosa, ao próprio AVC isquêmico, né? Que também levam danos ao sistema nervoso central. Mas esse dano direto ao tecido é uma coisa muito conhecida também desde o começo da pandemia. E o tratamento, doutor Leonardo, como que funciona o tratamento para essa perda de memória? A primeira etapa, eu acho que antes de comentar um pouco sobre o tratamento, a gente tem que levar em consideração também o começo do diagnóstico, né? Então, a gente sabe que a perda de memória é comum no COVID, mas também ele pode fazer alterações de humor, sabe? Então, não é comum os pacientes terem quadros de ansiedade, de depressão também no contexto do COVID. E às vezes isso engana. Às vezes o paciente ele está com um quadro de ansiedade descompensado, e isso altera a sua atenção, então a sua capacidade de reter informação está alterada e acaba se refletindo como uma queixa de memória. Tá? Então, é muito importante ter uma diferenciação grande entre essas duas condições. Aí a gente faz isso através da avaliação cognitiva em consultório. Se a gente identificou que o problema é na atenção, é na memória especificamente, esse é o primeiro passo. Tá? Esse ponto é muito importante a gente ter o auxílio do colega neuropsicólogo, sabe? Ele tem muitas ferramentas de reabilitação cognitiva, né? Então são testes e exercícios feitos especificamente assim para atenção, para estimular a memória que ajudam muito na reabilitação. E outra dúvida, doutor, tem assim algum tipo de medicamento, né, que pode evitar a perda de memória no pós-Covid? Não existe nenhum medicamento com eficácia comprovada. Existem alguns remédios de uma maneira chamados fitoterápicos, assim, que podem ser usados de uma maneira assim off-label, que a gente fala, né, que é fora da bula, né, para usar de uma maneira sintomática, mas especificamente a reabilitação tem mais efeito sobre a melhora, sabe? Doutor Leonardo, para finalizar então aqui o nosso bate-papo, né, queria que o senhor passasse uma dica final, né, para quem está ali nessa fase, né, recuperação do pós-Covid, que também não precisa haver desespero, né, tem que saber ali se conhecer também e diferenciar, como o senhor disse, né, a perda da memória ali, que é comum do dia a dia, para algo que realmente pode ser consequência, né, sequelas da Covid-19. O que eu deixaria de dica é se você está apresentando um sintoma assim sugestivo de perda de memória pós-Covid, não deixe de procurar uma boa avaliação com um colega neurologista, sabe? Isso é de extremamente fundamental importância, né, para a gente tentar diferenciar realmente. Assim, muitos quadros é, são relativos à ansiedade, muitos quadros de memória são transitórios. Então, a avaliação clínica é de fundamental importância, sabe? Até para tirar as dúvidas do próprio paciente, não ter essa questão de esse desespero que a gente fica por não conhecer essas condições. Então, acompanhar é muito importante, fazer todos os exames necessários. A gente precisa excluir que tenha alterações estruturais no nosso cérebro, então é importante fazer um rastreio com ressonância magnética, de preferência, exames laboratoriais, né? E tratar os fatores de risco, que muitos pacientes têm muitos fatores de risco, assim, hipertensão, diabetes, outras doenças que também merecem acompanhamento. Então, de uma maneira global, fazer um acompanhamento neurológico.
Assim como o acompanhamento com o pneumologista é importante por conta das questões respiratórias, nessa nova onda aí de alterações cognitivas, o neurologista tem um papel grande, o neuropsicólogo tem um papel grande, né? Então, todo o pessoal que cuida da saúde mental acaba tendo um papel importante, assim. Então, a minha dica é procure uma boa avaliação e não se preocupe tanto. Tá certo, doutor Leonardo. Muito obrigada pela conversa, né, por tirar as nossas dúvidas aqui no Tom Maior. Bom trabalho aí para o senhor e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado. Agradeço o convite e fico sempre à disposição aí para tratar sobre assuntos neurológicos aí, fico sempre à disposição de vocês. Conversamos aqui no Tom Maior com o doutor Leonardo.